E aí, para começar todo esse lance, a Sabrina, nossa Uma de vocês que estão aqui presentes, muito obrigada mesmo. Vocês fazem parte da nossa história. Sabrina, obrigada a você também por ter vindo. A Marisa me conhece, só que ela não tá me reconhecendo. Ela tava falando, Marcos, ela falou, ela era aeromoça, né? Eu sou a nora da Beth. Você, com as máscaras, ela não se reconhecer. Tá? Muito obrigada. Eu lembrava do seu rosto, mas não estava associado. Você tá linda também, né? Eu vou nem dormir hoje. Mas muito obrigada mesmo, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada. Mogi, sou cliente da Paty desde que eu mudei para Mogi há alguns anos. Como vocês veem, eu também amo só Destroyer, né? E elas me fizeram esse convite, eu amei, né? Para falar de uma coisa que eu sou apaixonada, que é a psicologia e também ser mãe, né? Eu tenho um filho de 17 anos, quase 18, tenho 20 anos de formação, trabalho em consultório. Eu atendo online e atendo presencial, né? Dentro da psicologia eu trabalho com duas áreas, que é a hipnose, a também psicanálise e a teoria cognitivo-comportamental. Não sei quem entende um pouquinho de psicologia, né? Mas quando a gente sai daí da formação, são 5 anos de formação, a gente sai como clínico geral, que nem um médico. E aí a gente vai se especializando para ver qual área a gente vai atuar. Então a psicanálise é a mais conhecida, que é a que Freud criou, que foi originada de Freud, né? E que alguns amam e alguns odeiam, porque tem aquela história de que o psicanalista não fala nada. Muitos pacientes chegam lá e eu não gosto de psicanálise, porque o psicanalista ele não fala nada, ele só fica olhando pra gente, ouve, não fala nada, eu quero alguém que interaja. Mas não é bem assim na realidade, né? Depende de cada profissional. E a teoria cognitivo-comportamental é uma outra área. Qual é a diferença das duas? A psicanálise ela vai a fundo no problema, né? Ela vai investigar, ela vai realmente remoer todo o inconsciente da pessoa. Já a TCC, que é a cognitivo comportamental, ela trabalha o sintoma. Então, se você chega lá que você está muito ansiosa ou que você está estressada, então ela vai tratar aqueles sintomas da ansiedade. Ela não vai a fundo para saber de onde vem aquela ansiedade. Isso aí é com a psicanálise. Então, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando nisso e aumentou muito, né? Principalmente com essa história de pandemia, de Covid. Todo mundo hoje, né, viu e valorizou a importância do psicólogo. Que ao longo do caminho eu fui vendo que ele precisava de mais algumas ferramentas para ajudar, né, esses meus pacientes, que por incrível que pareça, 90% são mulheres. E aí eu também fui atrás para tentar incorporar mais ferramentas para ajudar mais, para acessar cada vez mais o inconsciente do ser humano. Então eu fiz um curso de hipnose e eu alio as duas ferramentas hoje. A hipnose ela é uma ciência hoje considerada, né? Ela é nova e ela foi reconhecida há mais ou menos 10 anos aí pela psicologia e pelos cientistas mesmo. Então hoje a gente considera a hipnose como ciência. Qual é a diferença de uma e de outra? A hipnose ela vai tratar do passado. Então, por exemplo, algum comportamento que a gente tem no passado que traz até hoje alguns problemas pra gente. Então, quando a gente falou, né, pensar num tema pra cá, aliado aí ao Dia das Mães que tá chegando, e hoje a gente vê muito essa situação de nós mulheres, que hoje nós mães e mulheres somos muito diferentes das nossas mães, né? Das nossas avós, eu vejo que tem aqui umas mães, né, mais experientes. Então justamente isso, qual é a diferença dessa mãe para a mãe que hoje nós somos? Com a tecnologia, com a mãe que tem que trabalhar, porque hoje 99% das mães trabalham. Algumas dessas mães, na sua maioria, já estão sendo a pessoa que sustenta essa família, então é ela que traz o dinheiro. Com a pandemia muitos homens perderam o emprego, quem foi fazer a renda foi a mulher, fazendo doce, fazendo bolo, fazendo faxina, cuidando de cachorros, né? Hoje eu tenho muitas pacientes que perderam o emprego, o marido perdeu o emprego e elas conseguiram se achar no mercado levando os cachorros dos outros para passear. E querendo ou não, sempre a culpa de tudo, né, acaba sendo nós. Se a criança é mal educada, a culpa é da mãe. A mãe que não educou direito. E como lidar com tudo isso?
como sermos mães, como sermos mulheres, sem esquecermos de nós, porque a gente também tem nossos desejos, nossas vontades, nossos medos, nossas frustrações. É muito comum também chegar as mulheres no meu consultório e falar assim, eu não nasci para ser mãe, eu nunca quis ser mãe, eu nunca tive esse sonho de ser mãe. O que eu vou fazer agora com essa criança? Então é um trabalho que a gente tem de tentar mostrar para elas, primeiro, a mãe e o pai só nasce quando nasce a criança. Existem muitas mulheres que têm o instinto da maternidade, que sonharam a vida inteira em ser mãe, como seria essa história, porque tudo é uma romantização que já vem lá de trás. Os contos de fada, queríamos achar o nosso príncipe encantado, sendo que ele não existe, da mesma forma que não existem as princesas encantadas. E que aí vinha aquele filho, vinha aquela família e todos seriam felizes para sempre. E o grande problema é a romantização mesmo, Exatamente. né? Porque é assim, é a romantização da gravidez, que a gravidez a pessoa vai crescer só a barriga, se crescer a barriga, aí nasce a criança e ela sai de calça jeans da maternidade, a criança dorme a noite inteira. Tudo perfeito, né? Não Que a é? gente vê nos filmes de hoje. A gente pode fazer com o nosso cérebro o que a gente quiser. Essa é a realidade. Né? E não é balela, não é achismo, não, isso é ciência. Né? A nossa ciência está aí comprovando que hoje o poder do nosso pensamento, o poder da nossa palavra, né? De falar coisas boas, de pensar coisas boas, a gente atrai coisas boas. Mesmo num mundo tão complicado, nós vivemos 2 anos aí completamente horrorosos, onde ninguém imaginou, né? E aconteceram todas as coisas, mas as pessoas que se mantiveram otimistas, as pessoas que estiveram positivas, que creram em alguma coisa, e eu tô falando de fé, e fé é qualquer coisa que a gente acredita, né? Até deixo um livro para vocês, quem gosta de ler, quem se interessa por essa área da neurociência, chama O Poder do Subconsciente. É um livro fantástico, ele é baratinho, tá R$29,90 naquela livraria lá do shopping de Mogi. Ele tem audiobook, ele tem como vocês quiserem. Ele é fantástico. Ele mostra realmente pra gente, ele prova o poder. Você já ouviu? É Joseph Murphy? É, Joseph Murphy. Ele é PhD indiano. Esse cara, ele tá revolucionando há muitos anos o poder mesmo. Ele tá desmistificando como é que funciona. Nós temos um sistema psíquico, todos nós temos, que se chama consciente. Então o que é o meu consciente? É tudo que eu tô consciente. Tudo que eu tô falando pra vocês tá no meu consciente. Tudo que a gente lembra. O meu pré-consciente ou subconsciente, que a psicanálise chama, é aquela situação que eu tenho um pouco mais de dificuldade de lembrar. Então, se eu perguntar pra vocês o que vocês jantaram ontem, muita gente vai falar, jantei lasanha. Outras pessoas vão falar, meu, não lembro o que eu jantei ontem. Então, vai fazer uma certa, um esforço para acessar essa informação, mas vai conseguir acessar. Então, ele captou do inconsciente e trouxe pro consciente. Só que a maior parte do nosso sistema psíquico é o nosso inconsciente. Tá tudo armazenado lá. E o que o meu inconsciente armazena? Muita coisa, principalmente as coisas que me causaram dor ou sofrimento. Então, para eu não lembrar traumas, por exemplo, de infância, né? Por que muita gente não lembra de infância? Você pergunta, mas como é que foi na sua infância? Eu não lembro. E tá tudo no nosso inconsciente. Todas as informações de comportamentos, de atitudes. Às vezes a gente pergunta, tá, mas há quanto tempo você se sente ansiosa desse jeito? Não sei, não lembro. A minha vida inteira eu fui assim. Não. Nós nascemos uma folha em branco. Ninguém nasce depressivo, ninguém nasce triste, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce nada. A gente carrega algumas situações no nosso gene, né, que podem ter uma probabilidade de algum dia algo acontecer, mas isso não é real se não acontecer. Então a gente vai ser, então a gente não é depressivo, nós não somos ansiosos, nós estamos depressivas, nós estamos ansiosas. E tem como tratar, tem como fazer muita coisa, dar qualidade de vida. Muitas vezes é com medicação, né? A gente demoniza muito essa questão da medicação. Ah, eu não quero tomar remédio, porque eu não quero ser dependente, porque eu não quero viver disso. Não, mas a medicação hoje ela está muito avançada. A medicina, a farmacologia, ela está aí. E ela está dando qualidade de vida. Eu tenho uma paciente que ela ficou durante 17 anos tomando 8 medicações todos os dias. Todos os dias. Um dia ela passou mal, ela foi internada, ela teve um aneurisma. Ela era dona de uma rede de óticas lá de Santos. Eu sou de Santos. Eu casei e vim morar aqui em Mogi. E aí, o que aconteceu? Ela achava que vivia um casamento perfeito. Ela era sócia do marido dela nessa rede de óculos.
Um belo de um dia, o marido chegou lá com um monte de papel para ela assinar. Enquanto ela estava internada, ela assinou todos os papéis e ele falando que era das contas, disso e daquilo. Naquela época tinha cheque, né, de autorização, isso e aquilo. Quando ela teve alta do hospital, ninguém foi buscá-la no hospital. Ela já achou estranho. Cadê meu marido? Cadê meus filhos? Não tinha ninguém. Ela foi embora do hospital sozinha. Quando ela chegou na porta do prédio dela, o porteiro falou pra ela: dona fulana, a senhora não mora mais aqui. Meu ela Deus, falou: não, crueldade. eu moro aqui. Ela ficou 1 mês e 20 dias internada. Resumindo, todos aqueles papéis que ela tinha assinado, ela estava transferindo tudo que ela tinha pro marido dela. Ela só com a roupa que ela estava no hospital e com o dinheiro que ela tinha dentro da carteira, que foi com esse dinheiro naquela época não tinha Uber, que ela pegou o táxi e foi embora. Então ela adquiriu, né, um estresse pós-traumático depois disso, ficou durante esse tempo todo tomando toda essa medicação, porque ela não conseguia viver, ela não sabia como viver. E um belo de um dia, ela chegou pra mim e falou: Sabrina, eu não aguento mais isso. Eu não quero mais tomar tantos remédios, né? É tanto de manhã, tanto na hora do almoço, tanto à tarde. Me ajuda, vamos ver o que a gente faz. E foram 3 anos de puro trabalho, assim, incansavelmente com ela. De troca de profissionais, de neurologistas, de psiquiatra, porque é um conjunto, não é só o psicólogo ou só o psiquiatra. E antigamente o psiquiatra ainda tinha muito preconceito de nós também. Eles não acreditavam na psicologia. Hoje, graças a Deus, está tudo muito mudado. Eles realmente viram que nós somos uma equipe, né? O meu trabalho depende dele, o dele depende de mim. Eu não faço o que ele faz, eu não dou medicação. Eu entendo, mas eu não posso. De maneira nenhuma eu posso receitar nada para os meus pacientes. E ele não tem como acompanhar, né? Nós trabalhamos em áreas diferentes, mas que se complementam. E ela hoje ela é triatleta, ela já fez 2 Ironmans, que eu não sei se vocês sabem, mas é aquele negócio terrível, que vai, sobe, desce, fica não sei quantos dias no deserto, pega gelo, nada e faz um monte de coisa, e hoje ela toma 2 medicações, porque realmente a plasticidade do cérebro dela não conseguiu voltar ao normal, e ela precisa para estabilidade de humor. Porque senão ela tem muita oscilação, ora ela tá muito feliz, ora ela tá muito triste, não é a bipolaridade, é uma defasagem na personalidade que ela adquiriu, tá? Mas de 8 ela toma 2, e ela tem livros, ela dá palestras em escola, ela vai falar com mulheres que acham que chegaram no fundo do poço, porque a gente tem essa pressão de muitos anos, essa questão de termos que o tempo inteiro a gente tá bem, a gente não pode cair, porque a gente tem que cuidar do marido, porque a gente tem que cuidar do filho, porque a gente tem que cuidar dos negócios, porque a gente tem que cuidar quem tem empregadas, faxineiras em casa, pra dizer, ó, faz assim, não faz assado. E quando a gente vê, a gente não tem tempo pra gente, pra se cuidar. E mesmo pra falar: não, eu quero fazer meu botox. Por que não? Eu vou lá, vou fazer meu botox. Eu vou lá, eu vou contratar meu personal. Eu vou lá, eu vou viajar sozinha com as minhas amigas. Eu vou comprar aquela bolsa que eu tanto quis. Eu vou fazer nada hoje. Hoje eu não quero fazer nada. Quero ficar aqui olhando pro céu, contemplando os astros e as estrelas. Se permitir isso, né? Coisa que a gente precisa e é necessário. Porque cada vez mais mulheres estão tendo AVCs, estão tendo ataques cardíacos jovens. Eu tenho uma paciente de 39 anos que teve um AVC. E detalhe, ela não percebeu. Ela sentiu algumas coisas diferentes durante o dia dela. E aí, 3 dias depois, ela estava passando mal, ela foi fazer o teste do Covid. E aí ela ia falando as coisas, ela tinha dificuldade de falar as coisas. Ela lembrava, mas tipo, ela não lembrava o nome. Como é que é o nome disso? Eu sei que é copo, mas eu não consigo falar copo. E aí na hora, graças a Deus, ela pegou um bom médico. E o médico perguntou pra ela: você tem isso há muito tempo? Ela falou: não, foi desses dias aí. Foi fazer uma ressonância magnética do crânio e lá falou: olha, a senhora teve um AVC. E ela não teve aqueles sintomas todos clássicos, né? Mas ele falou: olha, agora tem que fazer todo o acompanhamento, fazer. Então ela começou com fono para voltar, né? A questão da fala, de juntar a memória, cérebro com fala e tudo isso. E agora para tentar, porque ela desenvolveu o síndrome do pânico, agora ela tem medo de tudo, qualquer coisa, já que ela não percebeu que ela estava tendo o ataque na hora. Então agora ela tem medo de sair na rua sozinha, ela tem medo de falar, ela tem medo do coração dela aumentar, da pressão dela aumentar. Ela adquiriu um monte de medos que antes ela nem sabia que existia, por causa de uma situação dessas. Então não tem idade, não tem tempo, não tem momento. O que importa é que a gente... Primeira coisa que eu sempre digo: primeiro lugar tem que estar nós. E a vida inteira a gente foi educada a não. É o outro primeiro, é o marido, é o filho, né, principalmente. E não, o filho vai embora,
né? Digo isso de experiência própria. O meu tá aí com 17 anos, às vezes nem bom dia me dá. E foi criado com muito amor, foi criado com muito carinho, numa família constituída, né? Que todo mundo diz que é os padrões normais, isso e aquilo, e tá levando a vida dele, né? E vai embora, né? Ele já falou pra mim, quando ele fizer 18 anos, ele faz faculdade em São Paulo, ele quer ir morar em São Paulo. Eu vou fazer o quê? Eu falo pra ele, não vai? E eu fui embora, né? Como é que eu vou dizer isso pra ele? Então, primeiro lugar é a gente, meninas. É a gente se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, é a gente se sentir bem, a gente se sentir segura, é a gente se sentir feliz. No meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza